Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no SEI Campinas, o Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti, o SEI Campinas, que nos recebe aqui toda semana no nosso programa Devaneios no Café, essa parceria que o Freud Stupefato tem com o SEI, aqui localizado no centro de Campinas, no centro da cidade. E também estamos ao vivo nas plataformas do Instagram do Freud Stupefato e no YouTube do SEI Campinas. Então são os dois lugares aí online que nós estamos, além do nosso local presencial. E para quem nos acompanha, as nossas lives, elas têm como propósito exatamente o levar o nome do programa, né? O Devaneios. A gente senta, toma um café e devaneia, mas sempre com um objetivo, devaneio sobre alguma coisa, a respeito de algo. E nós estamos aí já há algum tempo fazendo esses encontros de acordo com temas que são sugeridos aí pelos seguidores da página e que são feitos no Story, né? Eu coloco um Story para sugestões de temas e depois eles são abertos para votação e o tema mais escolhido vem a ser o nosso tema, nosso devaneios temático da semana. E por que eu estou falando isso? Porque o tema de hoje da nossa live, ele... inclusive a disputa dessa semana foi bem acirrada, né? Teve até empate, depois teve um voto de Minerva que desempatou, mas ele foi uma pergunta, ele não foi exatamente um tema que a gente que eu vou trazer essa pergunta que foi feita, né? Que o pessoal está entrando, a Tereza Menezes. Boa noite, Tereza, seja muito bem-vinda aqui ao programa, viu? Seja muito bem acolhida aqui também. E para todo mundo que estiver entrando agora aqui, está no Instagram, tá? Porque no YouTube do SEI Campinas eu não estou vendo se alguém estiver comentando alguma coisa. Mas o tema foi uma pergunta, até uma pergunta mais direcionada, mas que é uma pergunta bastante interessante que a gente vai trazê-la para cá. Eu também, só antes de falar da pergunta, eu já trouxe algumas reflexões aqui. Geralmente eu sempre trago umas leituras reflexivas para nos ajudar a devanear melhor. E só deixa eu marcar a página aqui que eu esqueci de marcar, acho que é para frente, por isso que eu não marquei a página. Deixa eu vir para cá. Cadê a página que eu tinha marcado? Eu tinha marcado duas. Aqui, ó. Aqui. Eu estou na página correta. Eu achei que eu estava longe, não. Eu estou na página certa. E vamos conversar hoje sobre solitude e solidão. Solitude versus solidão. E eu vou daqui a pouco falar qualquer pergunta, que eu vou dar boa noite ao pessoal que está chegando agora, que é a Enila. Boa noite, Enila. Seja muito bem-vinda aqui ao Devaneios. Mas a pergunta foi, se eu não me lembro, né, de cabeça, ela foi mais ou menos a seguinte: o que é esta solitude que todo mundo hoje está falando, que parece mais uma defesa contra a solidão? Esta foi a pergunta aí de uma das seguidoras que enviou a sua sugestão de tema. E foi, inclusive, o mais votado dentre temas aí muito interessantes, como finitude, sensualidade, diferenças de abordagens teóricas. Então, esse foi o tema selecionado. E eu acho que a gente, primeiro, tem que partir de uma perspectiva para conversar sobre esse tema, que sim, esta pergunta, apesar dela ser uma pergunta quase que retórica em relação à sua resposta, ou seja, que a solitude é uma defesa contra a solidão. Mas antes de chegarmos lá tão rápido, talvez a gente possa entender que são atitudes diferentes, tá? Então,
O que é a solitude que hoje se diz? Deixa eu só puxar o microfone para cá, porque senão eu vou bater nele. Peraí, não está legal aqui na minha frente. Deixa eu deixar ele mais de lado. Agora ficou bom. Pronto. A solitude, me corrija aqui se eu estiver errado, eu não sou expert em solitude. Em solidão eu já tenho estudado um pouco, mas solitude é algo novo para mim. Só um minutinho, a Tatiana Morels aqui. Boa noite, Tatiana. Seja muito bem-vinda aqui ao Devaneios. Seja muito bem acolhida aqui, bem recebida. Então, a solitude, pelo que eu me informei, me inteirei, ela tem a ver com uma atitude, uma intenção, ela tem uma intencionalidade consciente, ou seja, ela parte, a sua origem é consciente, não é uma origem inconsciente, né? Não é uma vontade inconsciente, inconsciente, é uma vontade consciente. Ou seja, o seu direcionamento também é a consciência, a serviço da consciência vigente, aonde o indivíduo, o sujeito, seja lá o nome que quiser dar, ele volitivamente, por vontade própria, ele escolhe estar fora, longe, à parte de contatos, de lugares, de pessoas, está em consigo mesmo, porém em uma atitude meditativa, em uma atitude que nós podemos dizer que é uma atitude com um objetivo consciente já proposto, e que isso quando você, a proposta da solitude é, se você está consciente do que você está fazendo, de você estar sozinho, isso vai te fazer bem, isso lhe fará bem, e isso inclusive é um movimento contra o sofrimento, tá? Contra um sofrimento de você não ter essa capacidade de escolha de estar sozinho. Então, você escolhendo poder estar sozinho, tendo essa possibilidade de escolher, isso lhe trará um bem, isso será benéfico. Ou seja, nós estamos entrando aqui dentro de uma psicologia moral. E isso é muito interessante, até por conta do recorte que eu vou trazer sobre a solidão. Porque ali há uma moralidade, ou seja, se você vai com a sua consciência ali já direcionada, você não vai sofrer se estiver sozinho, porque foi uma escolha sua, porque você sabe, porque está ali, ou seja, você está íntegro, inteiro, você está ali objetivado. Em outras palavras, se pudermos ali falar de uma perspectiva mais junguiana, tem a ver com um movimento de ânimos, tem a ver com um movimento de projeto. Não que a solidão não projete, ela projeta sim, mas ela projeta de uma forma diferente. E, inclusive, há uma semelhança muito característica em relação a esses dois movimentos, porque também há uma vontade da solidão acontecer, só que aí ela é uma vontade não da consciência, mas da alma, é uma vontade de vinda de um outro lugar, de um lugar, ou melhor, do lugar do outro, melhor se dizendo. E bom, já introduzi aqui um pouco o tema da solitude para a gente fazer essa caracterização do que ela seja. Então nós podemos agora falar um pouco sobre o que é a solidão. E também podemos já partir do ponto, da perspectiva, de que a solidão é um desejo. Ela quer alguma coisa. Ela não acontece só no sentido, só por acontecer, ou seja, é simplesmente isso e ponto final. Ela tem um objetivo, ela tem um para quê, mas não no sentido de exterminar alguma dúvida ou de não deixar sombras de dúvida.
Essa solidão, cuja qual nós estamos trazendo aqui, ela é análoga à chama de uma vela, que ela mantém esta tensão claro e escuro, consciência e inconsciente, luz e sombra. Ou seja, ela não extermina as sombras, ela não extermina o mal, vamos colocar assim também, não que a sombra seja o mal, tá? Mas eu vou colocar o mal agora no sentido moral, no seguinte sentido, ou seja, se eu estou sozinho, porque não é uma vontade minha ou uma escolha minha, isso me faz mal. Então, como seres sociais que nós somos em relação à nossa humanidade, entendemos que estar sozinho é um sofrimento. E de certa forma é. Tá? Até o próprio Bachelard ele vai escrever sobre isso neste livro aqui que eu trouxe como referência, A Chama de uma Vela. E eu trouxe esse livro novamente porque este livro fala sobre solidão. Ele aponta para a solidão. E a constituição da solidão, ele faz até um desenho poético em descrição, né? Ele pega um autor aqui, qual que é o nome do autor? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Cadê o nome do autor que ele pega aqui? Aqui achei, pera. Eu nunca ouvi falar desse cara aqui, ó. Blaise de Vigenère. Falando bem aportuguesado, seria Blaise de Vigenère, né? Blaise de Vigenère. Eu não sei falar francês também, mas é um autor francês. Que ele pega algumas descrições desse autor do Tratado do Fogo e do Sal. É um dos livros que ele pega deste autor aqui. E depois eu vou voltar para cá. Deixa eu pegar onde que eu tinha parado aqui. Não, é para trás. Eu não sei porque o meu está para frente. Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma marcação aqui para frente, mas eu não quero começar esse lugar. Deixa eu ver. Eu quero começar de um outro lugar. Aqui, ó. Eu quero começar daqui. Então, onde eu vou falar? Deixa eu ver onde eu vou começar sobre a solidão aqui, tá, pessoal? Deixa eu... Aqui. Tem uma coisa muito interessante, tá? Que eu acho que aí a gente pode começar a falar sobre solidão e solitude. Quando nós estamos em uma atitude consciente de alguma coisa, pensando, né, sobre algo, e também projetando este algo, né, fazendo projetos a respeito disso, nós estamos buscando imagens de ação. Nós estamos buscando nessa atitude meditativa, que é diferente de uma atitude contemplativa, né? Ou seja, a gente pode pegar essa característica também. Na solitude, a atitude meditativa. Na solidão, a atitude contemplativa. São duas características diferentes, tá? Na meditação, existe um fundamento que lhe serve à vida. Ou seja, na meditação, eu estou meditando sobre alguma coisa, né? Eu vou dar um exemplo bobo, mas eu acho que é interessante. Tem aquele joguinho lá, o Ghost of Tsushima. E aí o personagem, ele vai entrar como é que chama? Numa termal, numa fonte termal ali. E aí você aparece, refletir sobre o pai dele, a guerra que está acontecendo. Aí ele vai lá, você escolhe alguma coisa e já tem uma direção. Aquela reflexão é meditativa. E se você for ali pegar diversas vezes que o personagem está meditando, escutar o que ele está falando ali, é interessante de escutá-lo, pois ele está dizendo ali coisas que ele precisa fazer. Aconteceu isso, eu preciso fazer isso. Às vezes ele está lembrando, é uma memória, mas muitas das reflexões dele vão para uma atitude de um fazer algo. Eu preciso pegar com as minhas mãos e fazer algo, né? Já no contemplativo, é uma atitude diferente.
é algo que está fazendo em mim. E a relação muda. Ao invés de eu estar falando sobre fatos, sobre coisas a ser feitas, eu estou falando sobre fantasias, sobre coisas que não são exatamente a realidade, mas se parecem muito com ela. E quando ela não digamos assim, esclarecida por completo, ela fica neste preâmbulo entre o claro e o escuro, ela me dá a alternativa de perceber que todas as soluções possíveis são soluções que buscam um direcionamento para cima, que busca ascender a alguma coisa. Então, essa é uma característica muito interessante da solidão. Ela acende algo. Ela coloca fogo em algo para acender este algo. E com um objetivo também. Mas um objetivo próprio. Não o objetivo que eu dou para ela. Não é uma reflexão que eu vou lá, penso que eu tenho que fazer, eu preciso fazer isso, preciso criar coragem, né? Reforça muito o nosso lugar habitual do que eu tenho ou não que fazer, mas abre espaço para que eu me encante. A solidão, ela é tão assustadora quanto encantadora, pois ali nós estamos num lugar onde realmente nós não estamos dentro da nossa consciência habitual. E eu vou trazer essa questão aqui desse tipo de solidão através do Bachelard. E aqui, deixa eu ver, a Calua. Boa noite, Calua, seja muito bem-vinda aqui. Estamos falando sobre solidão e solitude hoje. E claro, essas duas atitudes, também é uma coisa que é importante lembrar, elas não são tão distintas. Eu acho que esse também talvez seja um problema que nós temos dentro da nossa consciência bastante dicotomizada, binária, monoteísta, seja qual for ali a referência, de que a gente entende que solidão e solitude são coisas que não se conversam, uma defendendo-se da outra. Mas para o poeta, essas duas atitudes, elas acontecem concomitantemente, elas não se separam. E eu vou trazer exatamente um ponto que o Bachelard traz sobre isso. Ou seja, quando nós estamos nos relacionando com a fantasia, ela também nos coloca num projeto. A fantasia é um projeto, né? E aqui tem esse sentido Aqui tem esse sentido do duplo. Enrolei minha língua para falar. Que é aqui, ó. Eu vou ler da página 40 aqui, ó, da chama de uma vela. Mas todo objeto, né, o objeto é aquilo que está sendo visto através da luz da chama de uma vela, que se torna objeto da fantasia, ou seja, esta luz pegou neste objeto. Assume um caráter singular. Que grande trabalho qualquer um gostaria de fazer se fosse possível reunir um museu de objetos oníricos, dos objetos sonhados por uma fantasia familiar dos objetos familiares, isso mesmo. Cada coisa dentro de casa assim teria seu duplo, não um fantasma de pesadelo, mas uma espécie de espectro que frequenta a memória e que dá vida às novas lembranças. Sim, cada grande objeto corresponde a uma personalidade onírica. A chama solitária tem uma personalidade onírica, diferente do fogo da lareira. O fogo na lareira pode distrair o atiçador. O homem diante do fogo prolixo pode ajudar a lenha a queimar. É exatamente esse fogo aonde ele invoca que eu
que eu tenho que fazer alguma coisa em relação ao próprio fogo. E não que eu tenho que aprender com ele, é que eu que o domino. Tá? Coloca no tempo devido uma acha suplementar. O homem que sabe se aquecer mantém uma atitude de Prometeu. Modifica os pequenos atos de Prometeu. Daí seu orgulho de atiçador perfeito. Eu domino os meus desejos. Mas a vela queima só, não precisa de auxílio. Eu queria chegar neste ponto aqui que eu acho fantástico. Isso também é uma diferença de atitude. Se neste primeiro fogo, ele é um fogo convidativo, ele me convida a atiçá-lo, ele me convida a criar mais fogo, a criar mais luz, a criar mais consciência. Este outro fogo, esse fogo solitário, é importante ressaltar esta característica. Este fogo solitário não precisa de auxílio, não precisa de ajuda. Ele é autônomo. É um fogo que, vamos colocar de uma outra forma, que a solidão não precisa de auxílio. Ela já nos entrega imagens autônomas acontecendo por elas mesmas. Nós não precisamos fazer nada. Ou seja, é dentro da solidão que nós, e dentro do sofrimento da própria solidão, por isso que ele traz inclusive esse autor que fala da imagem do fogo e do sal. Porque o sal, ele dá um sentido de sofrimento e um sentido de meu ao mesmo tempo. Como a gente já falei em algumas das lives sobre alquimia algumas das vezes. Mas esse fogo, né? Eu ia falar desejo, mas vou ficar com fogo por enquanto. Ele não precisa de ajuda, ele não precisa que eu faça alguma coisa. Ele existe por ele mesmo. Isso daqui é uma virada de chave muito peculiar em dizer ali que nós temos, quando nós encontramos a nossa solidão, nós encontramos também junto com ela a pureza do nosso. Se a gente quer saber qual é o nosso mais puro desejo, nós precisamos estar sozinhos. Nós precisamos estar sem uma atitude que atice este fogo, mas que pelo menos o admire. É um fogo de contemplação. Ele já está fazendo alguma coisa por ele mesmo. E quanto mais ele puder fazer alguma coisa por ele mesmo, mais ele vai dando luz às outras coisas que esta chama toca. É muito interessante uma descrição aqui que o de Bachelard faz. Ele faz quase que uma dissecação, junto com esse autor ali que eu citei o nome dele, o Blaise, pegando as referências da descrição dele, ele coloca ali a constituição das cores da chama, dizendo que a chama branca da luz, da vela, ela tem como base a chama amarela e azul, que ficam ainda em contato com a matéria. Ora, isso é uma metáfora. A gente tem que escutar isso como uma metáfora, não como uma canção para boi dormir. Então o que isso pode estar nos dizendo? Que este ponto azul, que continua sempre em contato com a matéria, é o que dá base à minha ascensão, é que dá base à nossa luz, é que dá base a essa chama. Para que alguma coisa seja esclarecida, outra precisa ficar em contato com essa matéria. Ou seja, o movimento de aprofundamento leva a uma consciência, sim. Ou seja, quanto mais contato com a matéria nós temos, e claro que isso vai trazer outras atitudes que dentro da nossa cultura são até mesmo evitadas, né? É uma atitude mais melancólica, é uma atitude mais sofrível,
porque ela queima na base, porque ela está também destruindo alguma coisa. Ao entrar em contato com a chama, com algo, ela destrói tanto a coisa quanto a si mesma, mas ao mesmo tempo ela esclarece. Pois essa destruição, ao lançar-se para cima e também constituir esta chama branca, que nada mais é do que uma possibilidade de vir uma reflexão, de nascer, nossas reflexões são criadas, elas são nascidas, elas não nascem, elas precisam da nossa participação para nascer. As nossas reflexões mais profundas, mais iluminadas, precisa da nossa participação. Elas não vão acontecer com dom, elas não vão acontecer do nada, elas acontecem por vontade própria, mas ao mesmo tempo elas precisam ser alimentadas. Em outras palavras, mais complexas ainda, a nossa solidão precisa ser alimentada se quisermos ter consciência de algo. Se não alimentarmos a nossa solidão, se não alimentarmos aquilo que nos dá base para que exista a nossa chama, ela não vai iluminar nada. As coisas continuarão escuras. E escuras dá para também ser entendidas como encerradas. Não há mais nada para falar sobre isso. Já foi encerrado este assunto. Um assunto encerrado é um assunto que já não está mais dentro da perspectiva da reflexão. Não é possível refletir. Então, essa é uma atitude muito interessante, alimentar a solidão. Assim como se alimenta, e a imagem que se tem é alimentar a solidão, como se alimenta a chama de uma vela. Só que a chama de uma vela já tem seu alimento ali, ela já tem o seu pavio e ela já está pegando ali naquela cera. Ela já existe por conta própria. Então, como assim alimentá-la? Ora, nós temos que lembrar que para a chama existir, ela não precisa apenas do combustível, mas do ar. Olha que maneira interessante de se pensar. Se eu não sufocar a minha solidão, ela se torna alimentável. Então nós podemos imaginar que talvez existam atitudes, ideias, que sufoquem a nossa solidão. Preocupações talvez sejam uma delas. Quando eu estou muito preocupado com algo, com o que vai acontecer com isso ou com aquilo, será que eu vou ser traído ou não vou? Ou será que eu vou conseguir chegar lá ou não vou? Se essa preocupação toma tudo isso, ela também está tomando a possibilidade de reflexão. Mas espera lá, e a outra coisa, não tem vontade própria? E a vontade própria dela me angustia, então eu nunca vou... Então percebe, a reflexão ela só pode continuar quando nós saímos de uma atitude que é uma atitude que apaga a possibilidade de estar enxergando as outras coisas que são iluminadas por esta chama. Aqui são alguns devaneios interessantes que estou trazendo para vocês, e vou ler os comentários agora, que eu vi que tem comentário e eu pulei eles aqui, tá? Tem o primeiro comentário da Enila aqui em cima. Saborear o mal-estar da solidão também é uma forma de alimentar a vida. A solidão pode ser amarga, doce, salgada, azeda. Podemos provar com gosto. Sim. Tem uma parte aqui, Enila, deixa eu achar aqui nesse livro aqui, peraí. Deixa eu achar aqui que eu acho que está aqui na frente. Deixa eu ver. Ou está atrás. Deixa eu ver. Combina com o que você está dizendo, deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se é aqui.
Tem uma parte aqui. Eu queria pegar essa parte que você falou do sofrimento. Não estou achando ela tão fácil. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Já vou seguir aqui. Estou tentando achar aqui no livro. Será que está nessa página aqui? Aqui eu já vi já. Peraí. Achei, peraí. Achei. Está mais para frente, acho que era para trás. Página 46 do Bachelard. É o item 6 no item 4 aqui, tá? Olha só que interessante. Aqui, ó, eu vou ler o segundo parágrafo do item 4. A chama murmura, a chama geme. A chama é um ser que sofre. Olha que interessante isso aqui, o ser que sofre, né? Ou seja, para criarmos consciência de alguma coisa, nós precisamos de um ser que sofre. É dele que nós estamos buscando atingir, pois sem este ser que sofre, neste duplo, eu e o outro, eu, tu, ou seja, não é só o outro sofrer, não só eu sofrer, mas está ali havendo uma confluência em relação a isso, há a criação de uma chama, de uma luz. Sombrios murmúrios saem deste inferno. Toda pequena dor é a representação da dor do mundo, né? Eu estou colocando, olha que interessante isso. Ou seja, é uma dor que me coloca em relação. Um sonhador que leu os livros de Franz von Baader, encontra em miniatura e em surdina, nos gritos de sua vela, fragmentos do relâmpago. Isso é uma outra característica bem interessante que eu queria trazer em relação a essa questão da solidão. Ela é um paradoxo, pois aqui o Bachelard ele vai pegando diversas imagens muito detalhadas, muito pequenas, fragmentos, chama de vela, deixa eu ver mais, miniaturas. Olha as imagens que ele está trazendo aqui. Aqui é como se nós estivéssemos sendo apresentados para um mundo que parecia ser pequeno, mas não é. Uma dor que ela não depende da sua pequenez para apresentar a sua potência. Olha que interessante. Então, quando nós chegamos na máxima potência da solidão, ela se apresenta como uma imagem singela da chama de uma vela. Não é uma imagem extraordinária, no sentido de grandiosa, como a da lareira, como a da fogueira, como algo grande, né, grandioso. Não é esta a busca que a solidão faz. Ela não busca algo grandioso, ela busca o pequeno, ela busca o detalhe, ela busca até mesmo, a gente pode colocar, o esquecido, o deixado de lado. E ali, na chama de uma vela, ela ganha grandiosidade em relação à sua própria existência, pois ela é grandiosa, pois ela murmura. Ela não está falando para todo mundo, ela está falando para mim. Esse desejo, essa consciência, seja o que for, está falando para mim. Isso tem um sentido meu. Então a solidão salga a nossa vida também, tem esse sentido de é meu.
traz consigo. E essa dor não é de qualquer um. Não acontece em qualquer um dessa forma. É algo muito próprio. Vamos continuar. O que lê os livros de Franz von Baden encontra em miniatura, em surdina, nos gritos de sua fera, fragmentos do relâmpago. Escuta o barulho do ser que queima. Este Schrack, que Eugène Suzini nos diz ser intraduzível do alemão para o francês. É curioso constatar que o que há de mais intraduzível de uma língua para outra são os fenômenos do som e da sonoridade. O espaço sonoro de uma língua tem suas próprias ressonâncias. E aí ele deixa uma pergunta. Mas será que sabemos acolher bem em nossa língua materna os ecos longínquos que ressoam no côncavo das palavras? Olha que interessante, olha que lindo, olha que imagem fantástica que ele coloca aqui. Será que nós escutamos o que reverbera daquilo que falamos? Ele vai entender que o poeta não é apenas aquele que está vendo o mundo de uma forma descritiva, mas ele está vendo o mundo para apreciar melhor a si mesmo. Quando ele fala, ressoa, ele se escuta de uma forma diferente. As palavras já não têm mais o mesmo tom. Tocam em um outro lugar, em um outro sentido. Não apenas duplo sentido, mas um sentido junto. Um sentido inseparável. Um sentido que traz consigo que eu estou falando sobre mim este tempo todo, quando eu trago este tema sobre tu. Olha como isso não é possível se nós dicotomizamos eu e tu. E é dentro da solidão que eu percebo que eu estou conversando com um tu que acontece em mim, que é até mesmo independente da imagem que foi emprestada a este tu. Ela ressoa diferente. Poxa, então quando eu estou falando sobre isso, eu estou falando também sobre mim? Mas em que ponto? Como isso me atravessa? Como isso me faz imaginar as coisas, as relações, tudo? Então, acho uma boa reflexão aqui para se trazer aqui através desse comentário. Calua. A luz azul anil é a porta. O que vem depois é o branco puríssimo, o branco absoluto. Em outras palavras, daria para colocar também até a albedo, o calua, que é a soma de todas as cores, de toda a consciência, sem forma, sem separação, apenas amor. Muito bonito isso, calua. Muito, muito rico. Aqui mais um comentário da calua. Então, em perspectiva psicológica, podemos dizer que o branco puríssimo é como a mente se acalma e todas as partes de você se unem em paz, sem conflitos, sem lutas, só consciência. Podemos dizer, olha, de uma maneira alquímica, sim, tá, Calua? Eu acho que você está falando, até mesmo se a gente for pegar na questão da albedo, que é o despertar da alma. Esse despertar da alma, ele não acontece sem sofrimento, ele precisa exatamente do azul. Ele precisa, o azul é o quê? Ele já está começando a sair da nigredo. Ele está começando a sair de um estado de inconsciência e está começando a ganhar uma perspectiva de cor. A luz começa a tocar de uma forma, uma luz própria, tá? Não estou colocando que é alguma luz que veio de algum lugar
Pode até ser, mas também tem uma luz própria, também tem um meio próprio de se apresentar. E sim, eu acho que esta consciência alba, falando em termos alquímicos, ela não precisa de luta, pois ela não está mais contra alguma coisa, no sentido de aquilo que eu preciso tirar de mim. Aí é uma percepção de isso está acontecendo em mim também o tempo todo, independente de eu quiser tirar ou não. Esta consciência reflexiva, aprofundada, que ascende, nos coloca numa posição de ascendência para cima, ela tem e continuará sempre tendo uma base lá embaixo. Essa é uma posição muito interessante, que é mais ou menos o seguinte: quanto mais profundo nós entrarmos na alma, mais acesa fica a nossa chama. E isso vai nos afetar de formas até mesmo inimagináveis. A forma como a alma nos afeta é inimaginável. Não no sentido de que isso não vai entrar na imaginação, mas é no sentido que não se inicia pela minha consciência. A forma como ela vai afetar não se inicia do jeito que eu quero, é do jeito que ela quer. Ela tem autonomia, ela quer do jeito dela, da forma dela. Mais algum comentário aqui, a Kalua. A chama azul anil é, em termos psicológicos, o último estágio do controle da mente, antes de se acalmar na paz profunda da chama branca. Tem, sim. Depois vem o amarelo, né? Também tem essa, mas aí a gente vai entrar em outro lugar. Também tem o amarelo. Veio bem a calhar o tema de hoje, porque estava estudando e lendo justamente sobre isso. Porém, dentro de uma perspectiva espiritual, estava lendo sobre os aspectos das cores e a fonte espiritual. Que interessante, viu? Interessante, Kalua. Que aqui a gente está trazendo, acho que até quero trazer, antes de encerrar nossa live, outro parágrafo aqui. Eu tinha lido, esse aqui, ó. Eu quero ler o da página 41. Ele me é muito interessante, que é o penúltimo, são os 3 parágrafos que tem aqui, né, que se iniciam na página 41. Vou ler o parágrafo do meio até o fim, que o Júlio chegou no fim. Não tem problema, Júlio, ainda vai ter mais uma leitura aqui, inclusive a live fica sempre gravada, você já sabe disso, você já é da casa, né, Júlio? Aqui só antes de ler tem a Kalua, Nigredo, Albedo e Rupedo, os 3 estágios da transmutação alquímica. Sim, né, se for dividida em uma tríade, ela tem mais cores aí, né, a Kalua. Tem a citrina, citrináceo, não vou lembrar o nome dela. Tem o verde, também entre o azul e a Nigredo também tem uma questão do verde, que é sair de um estado natural. O azul é quando as coisas começam a ter uma carinha mais psicológica. Sai do estado natural e vai mais para o estado psicológico. E isso é através também, né, só puxando um pouco vem através de um estágio mais aprofundado, no sentido de ter de maturado e também mais depressivo também. Ou seja, é uma depressão que não só me joga para baixo, ela vai buscar profundidade. Talvez todo o movimento de depressão é o que busque profundidade. A gente está vendo hoje aqui que o movimento de profundidade também propicia e dá base para a nossa chama ascendente, para a nossa consciência, para a nossa luz. É a profundidade que dá base para a nossa luz, que fica ali alimentando ela, né?
A cor que alimenta a chama de base é este azul aí, colocado pela calua. Aqui então, lendo só esses últimos parágrafos aqui, bem pequenininhos. É, portanto, na lembrança da boa vela de cera, que devemos reencontrar nossos devaneios solitários. É aqui que a gente vai para a nossa solidão. A chama é só, naturalmente só. Ela quer ficar só. Até eu fiz um comentário aqui, que a solidão é uma escolha do ponto de vista da alma, não o que lhe sobra. No fim do século XVIII, um físico da chama tentou em vão colar as duas chamas de duas velas. Colocava as velas pavio contra pavio. Mas as duas chamas solitárias, na sua embriaguez de crescer e subir, esqueciam de unir-se e cada uma conservava a sua energia de verticalidade, preservando em seu vértice a delicadeza de sua ponta. Nessa experiência do físico, que desastre de símbolo para dois corações apaixonados que se empenham em vão em ajudar um ao outro a se queimar. Olha que bela de uma metáfora aqui, E olha que bela de uma metáfora. Pelo menos que a chama seja para o sonhador o símbolo de um ser absorvido por sua transformação. A chama é um ser em mutação, uma mutação em ser. Sentir-se chama inteira e só, dentro do próprio drama de um ser em mutação, que ao clarear se destrói. Esses são os pensamentos que brotam sob as imagens de um grande poeta. Quero ficar com essa frase aqui, O drama da mutação, que ao clarear se destrói. Isso é muito interessante. Isso nos traz que todo movimento, que existe em todo movimento de clareza, um sentido de destruição em si, destruir alguma coisa. Não existe consciência sem destruir alguma coisa. E ali nós temos uma imagem muito fantástica que ele traz ali, de que não adianta tentar unir duas solidões, elas vão continuar sendo sempre a si mesmas. Por mais que elas sofram, sempre vai ter esta chama preservada ali. Isso é poeta, é o Rio que fala sobre isso numa poesia, né? A poesia acho que é Canção do Amor, se eu não me engano, que ele fala, como hei de fazer com que minha alma não toque na tua. Eu acho que é o início da poesia do Rilke. Então aqui nós temos essas imagens de solidão e apreciá-las. É importante meditar, claro, mas aqui nós estamos fazendo um outro movimento de contemplação e de apreciação. Contemplar e apreciar a vontade que existe em mim. Perguntar para ela o que ela deseja, servir a ela, deixar que ela me conduza. Porque aí talvez eu conheça lugares diferentes em mim e também no mundo, ao mesmo tempo, que antes eram impossíveis de serem acessados se forem só pela minha vontade própria, né? E aqui o pessoal dizendo, sempre bom ter a chama de Bachelar por perto, nossa solidão. Que live bonita, eu que agradeço, viu, Enila? Calua, esse tema é fantástico. Rodes, eu adorei esse tema, parabéns, eu que agradeço, viu? Enila, Calua, que lindo aqui a Tereza falando, que lindo. Que o Júlio, eu ouvi hoje que não adianta juntar o que não está separado, tipo uma ideia, já sou completo, mas não sei. Né, Júlio, uma coisa interessante que é aqui, aqui ele coloca essa imagem da chama da vela como sendo a imagem mais, como é que eu poderia dizer, radical
Ótima palavra. É a imagem mais radical sobre a solidão. Aquilo que é como a chama de uma vela é intocável. Por mais que você tente unir a uma outra chama, ela não se une. Ela não é uma lareira. Ela não pertence àquele fogaréu todo. Ela permanece a si mesma. O que em nós permanece a si mesmo, mesmo tentando relacionar com a pessoa, permanece daquele jeito. E é este movimento da solidão que possibilita esta descoberta deste mundo confluente, meu e teu. Então, aqui acabou. Podemos dizer então que são sentires do mesmo contexto de vibração, porém em escalas energéticas diferentes? Sim, próprias. Sim, a gente pode colocar que são próprias. Eu evito um pouco a palavra do si mesmo, porque ela ficou um pouco gasta demais ultimamente, né? O negócio de si mesmo e tal. Mas próprias são detentoras de sua autonomia. Eu não preciso de você para existir. Nós podemos até dialogar, conversar, mas não para existir. Talvez para unir alguma coisa ou outra, para fazer algumas trocas, mas não para existir. Isso é muito interessante, não é para existir. Existe por conta própria. O que nós tem como solidão é o que existe por conta própria. Não preciso ficar estimulando, né, para existir. Então, este foi o nosso tema de hoje, né? Dei uma pincelada curta para vocês aí a respeito dessas atitudes de solidão e solitude, né? Me foquei mais na solidão propositalmente, pois ela tem um sentido psicológico que nos leva a movimentos de luz, calor, aprofundamento e o que nos é próprio. O que pertence a mim e não ao outro, por mais semelhante que seja, né? Então, pessoal, quero agradecer muito aí a colaboração e a participação de todos e todas vocês aí. Foi muito bacana, foi uma live bastante rica. E nos vemos aí, inclusive hoje, parabéns, né? Hoje é dia do psicanalista, aniversário do nascimento de Sigmund Freud, né? Feliz aniversário aí para Freud, e que nos possibilitou aí começar esta jornada à psicologia profunda. Muitíssimo obrigado, pessoal, e nos vemos semana que vem no nosso encontro no Devaneios do Café, aqui no nosso dia e horário de sempre. Tchau, tchau.